A paz do Senhor, começa agora mais uma live Manhã com Deus. E hoje nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez reunidos em uma só fé, para esse devocional maravilhoso. E hoje vamos estar aí lendo a nossa base, né? Será no Salmos 27, do versículo 7 ao versículo 14. Eu vou estar lendo para vocês e depois nós vamos já entrar aí nos Salmos. E vamos estar explicando sobre cada versículo, vamos estar falando hoje sobre o tema, que é Enquanto eu espero, teu amor me sustenta. Esse é o tema de hoje. A nossa live ela é marcada para 5h30 da manhã, porém hoje acabou, que aconteceu um imprevisto aí. E aí eu não consegui estar aqui no horário, mas nós vamos iniciar a live agora, 7h32. Mas a próxima live vai ser na quinta-feira, às 5h30 da manhã, e voltamos à nossa rotina normal, certo? Primeiro vamos orar. E enquanto isso, os irmãos que quiserem e já estiverem me acompanhando, abram as vossas Bíblias em Salmos, capítulo 27, do versículo 7 ao versículo 14, que é o que estaremos lendo para iniciar a nossa mensagem. Amém? Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai, pela tua graça que tem nos alcançado nesta manhã. Que essa palavra, Pai, venha a ser transmitida através do seu próprio Espírito Santo sobre as nossas vidas como forma de direcionamento. Que o Senhor nos dê respostas, que o Senhor fale conosco através dessa mensagem e que a graça do Senhor, Pai, venha a estar sendo derramada sobre a nossa vida nesta manhã. E que o Senhor possa estar, Senhor Deus, meu Pai, cuidando, guardando e nos fortalecendo, porque é o teu amor que nos sustém, principalmente no momento em que esperamos. Obrigada, Pai, por não faltar o pão de cada dia. Obrigada por cuidar das nossas próximas refeições. Obrigada, Pai, por estar nos ajudando e nos sustentando. Obrigada por cada família que tem sido encontrada e auxiliada pelo Senhor, por cada família que tem passado por um processo de restauração e tem tido resultados. Obrigada, Pai, pelas famílias que estão buscando por portas e novas oportunidades. O Senhor tem aí estado com elas. Estamos iniciando um novo mês, Pai, que essa palavra ela venha a ser direcionada às nossas vidas e que o Senhor fale muito conosco nessa manhã. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Vamos lá, irmãos? Paz, Gabriel. Então, a nossa live geralmente devocional começa às 5h30 da manhã. Hoje não conseguimos fazer ela às 5h30 da manhã, mas estamos aqui. Eu falei pra Deus, eu não vou deixar de fazer uma devocional. E ontem nós lemos um Salmos que eu achei muito bacana. Foi inclusive o Gabriel que trouxe pra gente, né? Que ele falou, Ju, leia o Salmos 27. E ontem tivemos que mudar totalmente no final do dia o que nós íamos trazer como mensagem de hoje, porque Deus falou muito conosco no Salmos 27. Então vamos lá? Salmos 27, do versículo 7 ao 14. E o tema da mensagem é Enquanto eu espero, o teu amor me sustenta. Diz assim: Ouve a minha voz quando eu clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. E a tua face, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim a tua face e não rejeite com ira, Pai, o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampare e nem me abandone, ó Senhor. O Senhor é o meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e me conduz por tua vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregue, Pai, aos caprichos dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas, conspirando violência sobre mim. Apesar disso, esta é a certeza que eu tenho, que eu viverei para ver a bondade do Senhor. Espera no Senhor, seja forte, tenha coragem. Espera no Senhor. Há dias em que temos que passar por momentos que são um pouquinho mais complicados. E a nossa oração, o nosso clamor, ele é uma súplica, né? Assim como no Salmos 27:7, nos piores momentos, tudo que nós queremos é que Deus escute o nosso clamor e Ele nos olhe. E Ele pare um tempo para reparar quem somos, para nos observar naquele momento de dor, para ver a nossa situação, para mudar a nossa causa, para mandar uma providência, para mandar um auxílio.
Há dias que tudo que nós vamos ter é o nosso clamor. Dias em que o coração está cansado, a alma está silenciosa, parece que as nossas forças já se foram. E nós até tentamos mais uma vez com aquilo que nos resta, com os nossos últimos suspiros. Mas sem forças é muito mais difícil continuar. E Davi, ele sabia disso. Davi, ele estava passando por momentos muito complicados. E neste salmo, ele nos fala sobre a confiança que temos que ter em Deus, mas também não pararmos de suplicar. Não até que nossas forças finalizem, mas até que o céu nos escute. Em um momento onde ele se encontrava vulnerável, ele buscou ao Senhor sabendo que Ele era a sua luz no meio da aflição, a salvação que ele precisava, o refúgio que ele precisava. Tanto que nos primeiros versículos ele fala: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, então por que eu vou temer? O Senhor é a minha torre forte, então por que eu terei medo? Ele conhecia o Deus que ele servia. E assim como nós, entre tantas vezes, tantas tentativas, tantas orações, tantos cenários incertos, Davi continuava. Ele entregava para Deus em várias orações que nós vamos ler aqui, aquilo que mais lhe doía, aquilo que mais lhe machucava. Ele mostrava para Deus a sua vulnerabilidade e tudo aquilo que o afetava. Quando ainda não de Deus nos coloca no lugar de espera. Muitas das vezes, irmãos, Deus ele não fala um não para nós, não fala um sim para nós. Ele só está nos observando como ele observava Davi. Davi estava em um momento aqui onde ele via a adversidade crescer sobre a vida dele, mas no mesmo tempo ele confiava no Senhor que ele iria guardá-lo, porque ele escolheu fazer de Deus a sua principal habitação. E o tempo inteiro nesse salmo ele fala: o Senhor é a minha habitação, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é o meu ajudador, estou protegido e guardado por ti, porque eu escolhi fazer do Senhor a minha habitação. Eu clamo ao Senhor e cantarei louvores ao Senhor. Mas a única coisa que ele falava era: Senhor, eu lhe peço, ouve a minha voz enquanto clamo. E isso é uma observação muito importante. O clamor de Davi não é vazio, é carregado de esperança. Ele demonstra a confiança que ele tem em Deus. Ele demonstra a fé naquilo que ele já conhece. E no momento de incerteza ele ainda tem esperança para depositar no Senhor. Você não vê ele murmurando nesse salmo dizendo: o Senhor está vendo a minha aflição e está deixando eu passar por isso. Não. Ele fala: ouve o meu clamor. Ao teu respeito diz o meu coração: busque a face de Deus. E é isso que eu busco. Eu buscarei. Ou seja, no momento mais difícil, muitas das vezes a nossa razão desiste. Porque não tem mais o que acontecer, não tem mais como dar certo, não tem mais esperança, não tem mais solução. Porque a nossa razão, ela vai muito pela circunstância, ela vai muito pelo que vemos. Mas Davi, ele diz: ao teu respeito, Senhor, o meu coração diz. Não era a voz das circunstâncias, não era o cenário, não eram os homens, era o coração. No meu coração diz: busque a tua face. E é a tua face que ele estava buscando. Nos Salmos 27:8, que foi o que acabamos de ler, é uma resposta revelada pela intimidade do coração de Davi. Davi não estava apenas tentando resolver uma situação com Deus. Ele estava buscando a face do próprio Pai, não apenas a mão que poderia agir. E esse é um ponto chave aqui para nós.
na espera de Deus, Davi, antes mesmo de ver Deus se revelar sobre aquela situação, ele o buscava. Porque ele tinha a certeza de que os céus iriam se movimentar ao seu favor a partir daquele momento. Ele sabia que Deus ele poderia mudar tudo. Mas antes de ver Deus, ele já demonstrava confiança naquele que o chamou, naquele que o criou, naquele em que ele ouvia falar e naquele em que ele tinha crido. Muitas das vezes o tempo de espera, aonde nós vemos como se fosse um tempo de dor, um tempo de sofrimento, é um tempo que Deus nos chama para um lugar de encontro com Ele. Só que o que acontece é que muitas das vezes nós culpamos Deus porque as coisas estão dando errado. Porque sabemos que tudo acontece pela permissão dele. Mas nós o culpamos porque não está acontecendo aquilo que nós queríamos que acontecesse. Nós oramos, nós buscamos, nós clamamos e as coisas estão dando errada. E aí nós olhamos para o cenário e falamos, onde está Deus? Tem muitos salmos aqui na Bíblia que as pessoas perguntam, né? Para quem escreveu, aonde está o seu Deus? Salmo 121 é um desses versículos. E ele diz, né, que eu elevo os meus olhos para os montes. E eu mesmo me pergunto às vezes, onde está o meu Deus? Mas eu respondo a mim mesmo que o meu Deus está nos céus, porque lá é a habitação dele. Vamos ler aqui, ó. Salmo 121, versículo 1 e versículo 2, tá? Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? E isso somos nós perguntando no momento da nossa aflição. Mas nós nos lembramos que o nosso socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele não permite que o nosso pé tropece. Sim, o nosso protetor está em alerta e ele não dorme. O Senhor é o nosso protetor e ele nos protege como sombra. Ele está à nossa direita, portanto, de dia o sol não nos ferirá e nem a lua de noite, ou seja, nem as aflições do dia, nem as aflições da noite poderão ter acesso e nos afligir, porque estamos guardados e protegidos por Deus. O Senhor é aquele que nos protege de todo mal. Ele protege a nossa vida. O Senhor é o que protege a nossa saída. Ele protege também a nossa chegada, desde agora, mas também para todos sempre. Esse é o Deus que nos protege. E no versículo 9, nos mostra o medo de ser abandonado. Davi, ele conhecia Deus por ouvir falar, mas ele também já tinha tido muitas experiências com Deus. E uma das coisas, irmãos, que nós devemos mais temer é a ausência do Senhor. Não é o silêncio dele, mas a ausência da sua presença. Muitas das vezes nós trocamos Deus por tantas coisas no mundo, como festas, bebidas, baladas, amigos, momentos, prazeres. E julgamos Judas por ter trocado, né, Cristo por muito mais do que nós trocamos ele. Porque às vezes trocamos Cristo por um copo de bebida, por um pequeno momento. E Davi, o maior medo dele era que Deus simplesmente não estivesse ali com ele, a presença dele lhe faltasse. Então lá no versículo 9 do capítulo 27 diz: não escondas de mim o teu rosto e nem rejeite com ira o teu servo. Não somos perfeitos, irmãos. Nós somos pecadores, passamos por momentos muito difíceis e sabemos que Deus, ele é um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que ama. E ele insiste em nós, mesmo nós não merecendo. A paz, pastor danado. E essa oração que Davi fez, perdão, irmãos, é muito real. Davi não finge estar bem. Ele mostra para Deus que ele tem medo do silêncio de Deus, que ele tem muito receio e medo de ser rejeitado por Deus. E quantas vezes na dor temos essa mesma sensação de abandono? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim, aonde parecia que o meu clamor não alcançava os céus, aonde parecia que o meu clamor não tinha resposta, aonde parecia que naquele projeto, naquele momento, eu estava ali sozinha. Eu já me senti assim, aonde parecia que
eu me encontrava em um momento de solitude e de abandono pelo próprio pai. Aonde não tinha mais esperança, aonde não tinha mais solução, aonde parecia que as minhas lágrimas não estavam sendo colhidas pelos céus, aonde parecia que os céus havia simplesmente virado as costas para mim. Eu já me senti desse jeito. Uma sensação de abandono, uma sensação de solitude. Mas no versículo 10, ele traz uma verdade poderosa para nós, que diz assim: porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele sabia que Deus não abandonaria, mas isso ainda continuava sendo um medo dele. Mas ele também tinha certeza que, independente se pai e mãe estivessem ali do mesmo jeito e não o amassem, o rejeitassem, o desamparassem, ele sabia que Deus estaria ali por ele. Nem que necessário fosse o recolher, mas Deus estaria ali cuidando e guardando dele. Davi teve medo, mas ele lembrava de quem Deus era. Então ele declarava isso, né? Aqui está a essência do nosso consolo. Deus, irmãos, ele nunca nos abandona. Mesmo quando todos vão embora, ele sempre permanece. Quando a voz dele parece distante, a presença dele continua ali. Às vezes nos encontramos em um momento de silêncio de Deus, mas isso não é a ausência dele em nós. Às vezes nos encontramos em um momento em que Deus ele quer testar a nossa fé, ver até onde conseguimos ir. Se nós, por mais que nos sentirmos rejeitados ou pensarmos que estamos abandonados, vamos continuar buscando ou simplesmente vamos deixar pra lá. Ele quer ver o nosso posicionamento no meio da dor, porque foi o que eu disse aqui pra vocês. O momento da dor, o momento do deserto não é um lugar que Deus te coloca para que você possa se perder ou abandonar tudo ou desistir. É um momento em que ele olha para você e fala: este é o momento em que eu marquei o encontro contigo. Porque tem muitas coisas, irmãos, que nós só vamos parar para aprender ou ouvir Deus ou ter uma experiência com ele nos piores momentos. É nos momentos mais difíceis que nós vemos milagres. É no momento mais difícil que nós criamos experiências com Deus de uma forma tão extraordinária e que nós notamos a experiência. Porque tem experiências que nós temos com Deus nos dias bons, mas nós não notamos. Porque o nosso foco às vezes está no dia bom, mas às vezes não está nem mais no dia bom. Às vezes você orou por algo e Deus te deu algo e você nem soube aproveitar aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque o seu foco já não estava mais naquilo. Você conquistou, já estava já na próxima fase. Vamos para a próxima fase, conquistar a próxima fase. E esqueceu de apreciar aquilo e agradecer aquilo que Deus já te deu. Aquilo que Deus já fez. É por isso que nós falamos sempre para vocês, né? Nós estamos falando desde do mês retrasado. Vamos todos os dias começar a agradecer a Deus. Se você não agradece de manhã, agradeça à noite na live. Eu sempre lembro vocês na live da noite. Gente, não esqueça de agradecer a Deus na sua oração. 5 motivos do porquê você é grato. E agradeça também por 5 motivos da sua gratidão por algo que você ainda não viveu, mas que você tem fé de que vai acontecer. Davi, ele estava passando por um momento muito difícil, mas ele sabia que Deus não o desampararia. Então ele já clamou a Deus, crendo que ele estaria ali até mesmo no pior momento, crendo que ele não o desampararia. Mesmo quando todos forem embora, irmãos. Mesmo se os amigos te deixarem, mesmo que pai e mãe esqueçam da tua existência. Mesmo que você se encontre em um poço, num abismo. Ele permanece contigo ali. Sozinho você não está. Quando a voz dele parece distante, sua presença ainda está ali. A espera, não é ausência. É treinamento de confiança. É momento da esperança ser gerada. É no momento da espera. A espera é um ponto de encontro com Deus e não um lugar onde devemos nos afastar. Mas o inimigo é tão astuto que ele pega o momento da espera, onde achamos que Deus está ausente, e fazemos o quê? E coloca na nossa mente que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que não vai dar certo, e nós nos afastamos de Deus. Sendo que no momento da espera é o momento que mais deveríamos estar, perto do Senhor. Mas o inimigo toca na mente, toca no coração, toca onde mais dói e nos faz olhar para Deus com uma sensação de
revolta e nós nos afastamos daquele que deveríamos, no momento da espera, nos achegar. O inimigo é astuto, irmãos, e nós precisamos ter mais sabedoria do que ele, porque ele é extremamente sábio. Ele é. Nós precisamos também ser astutos. Nós precisamos também ter sabedoria. Ei, se eu sei que Deus é a solução, Deus é a saída, e eu estou me afastando dele, tem algo de errado aqui. Então vamos recalcular a rota? Vamos voltar? A espera não é a ausência de Deus. É um ponto de encontro com ele. Isso é lindo, né? Que forte isso. Aprendemos a andar no tempo de Deus, irmãos. E lá no Salmos 27:11, diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direta. No meio da aflição, Davi não pede para Deus apenas livramentos. Ele pede direcionamento para Deus. E é isso que nós enxergamos como maturidade espiritual. Porque quando nós entendemos que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, nós sabemos que os próximos passos, eles precisam ser totalmente recalculados, específicos e pontuais. Porque qualquer passo que eu dou para fora da rota me gera uma consequência. Até mesmo os passos que eu dou dentro da rota me geram consequências. Sendo boas ou ruins, as consequências vêm. Então eu preciso ter sabedoria para os próximos passos. Por quê? Porque se eu tento ir pela minha própria estratégia, para o meu próprio direcionamento, a chance de estar andando em uma rota de grandes círculos é grande. Agora, quando a estratégia de Deus, quando nós sabemos o caminho e direcionamento dado por Deus, eu sei que eu preciso seguir aquilo. Então eu vou seguindo, não fico andando em círculos. Sei que vai ter obstáculos, mas em todos eles Cristo está comigo. E eu sei que eu não preciso temer. Quando não buscamos apenas sair da tempestade, mas aprender a andar com Deus, mesmo no meio dela, isso gera em nós uma experiência com Deus, mas também gera em nós maturidade espiritual. Por quê? Porque no meio da tempestade, o que nós queremos é só solução. Mas no meio da tempestade, nós precisamos entender que há uma rota ainda no meio dela. Nós precisamos passar por ela. Ficar parado com um guarda-chuvinha não vai mudar a rota daquela estação. Mas continuar caminhando com Cristo, além de gerar experiências, maturidade e forja, mostra pra mim o quão capacitado eu sou. Amém? Isso é muito importante. Nós precisamos não apenas sair da tempestade, mas ver Deus na tempestade e seguir o direcionamento dele junto com ele. Não é só ouvir Deus falar, faz isso e fazer do meu jeito. É ouvir Deus falar e falar, você faz comigo? Vamos juntos? Quando eu começo minhas lives, eu falo, Espírito Santo, fala conosco. Juliana, eu preciso que você fale sobre isso com o meu povo. Mas você fala comigo? Porque só eu sozinha não vou saber falar. Tem dias que a nossa dicção tá péssima. Hoje eu amanheci, a minha dicção não tá muito boa. Tem hora que eu vou gaguejar. E tá tudo certo. O importante é fazer. Foi o que eu falei pra Deus. Tem dias que nós estamos acelerados e parece que o cérebro não acompanha a boca, né? O cérebro tá lá na frente já, a boca tá ainda nos pensamentos passados. Mas em todo tempo Deus está conosco. Então assim, nós precisamos entender que eu preciso de um direcionamento. Eu preciso sair desse deserto, dessa tempestade. Mas sozinho eu não vou conseguir. Então eu preciso tudo que eu for fazer. A Bíblia nos afirma isso. Todos os planos que você for fazer, tudo que você for fazer, peça para que Deus vá com você, consagre a Deus para que seja o quê? Bem sucedido. Davi não olhou para Deus e falou, me dá livramento e faz milagre. Ele chamou Deus para ir com ele e ainda dizendo a ele, né? Me ajuda, me ensina e me conduz. Ele não falou, só me ensina e me deixa aí. Ele fala, me conduz, ou seja, vai comigo. Porque os próximos passos podem definir muita coisa na minha vida, podem mudar tudo. Mas que mudem muitas coisas, mas que eu não saia do trajeto rumo àquilo que o Senhor me chamou. É no tempo de espera, irmãos, que nós aprendemos a depender de verdade de Deus. É no tempo da espera que nós entendemos que não somos nós que controlamos o tempo e o desfecho da nossa história.
e também não é o tempo, e também não é as circunstâncias, também não é a voz do homem, porque tem um ditado popular que eu odeio, que é a voz do homem é a voz de Deus. Irmãos, não é. Tem uma passagem na Bíblia que vai falar isso. Não que vai falar que a voz do homem é a voz de Deus, mas vai falar que nós não devemos dar ouvido a tudo que o homem fala. Depois eu vou pesquisar e vou até deixar um trecho pra vocês falando sobre qual é a mensagem. Porque fala que a voz do homem não é a voz de Deus, que nós devemos tomar muito cuidado com ela. Nós entendemos no meio dessa trajetória que não podemos controlar as coisas, mas aquele em quem nós confiamos pode. Deus pode controlar o cenário, controlar o tempo, controlar a nossa vida, controlar os nossos próximos passos, controlar as mudanças que vamos viver. Deus pode, tudo Ele pode. O que eu não posso fazer, Ele pode. O milagre que eu preciso, só Ele pode. No Salmos 27:13, vamos ver um pouquinho sobre a beleza do perseverar. Nós vamos chegar a uma das declarações mais lindas da Bíblia. Salmos 27, versículo 13, diz assim: apesar disso, esta é a certeza que eu tenho: eu viverei para ver a bondade do Senhor na terra. Davi está dizendo: eu teria desistido se eu não acreditasse que Deus ainda vai agir. Nas palavras dizendo como se fosse a Juliana declarando: eu já teria desistido se eu não acreditasse que Deus ainda ia agir. E é isso que Davi fala nesse versículo. E isso é algo muito profético, irmãos. Vocês têm noção? É uma declaração de uma certeza de que tá tudo dando errado. Mas apesar de tudo isso, eu tenho a certeza de que eu viverei. E verei. Não é só viverei. Eu verei. Você verá a bondade de Deus sobre a terra. Se você está lendo isso junto comigo, se você está ouvindo essa mensagem e você se sente em um período que você está no seu limite, aonde a dor, a frustração está tão forte, aonde tem te sobrecarregado ao ponto de você querer parar, eu quero que você ouça a voz de Deus que hoje, através dessa mensagem, lhe diz: ainda tem bondade reservada para você. Hoje, nesse encontro, nesta manhã, a mensagem que Deus lhe traz para a tua vida é: ainda tem bondade reservada nessa terra para você. Ainda tem respostas para você. Tem recomeço que eu estou preparando para você. Tem cura que eu vou trazer sobre você. Há restituição na tua história. E há promessas vivas que eu prometi e cumprirei. A obra é minha, o plano é meu, você é minha. A história quem escreveu foi eu. Eu sou o fundador e eu sei de cada pequeno traço da tua história. A única coisa que eu peço a você é: espere. Tenha coragem, seja forte, seja confiante. As vestes serão mudadas. Vamos mudar o pranto para alegria, mas é tudo no tempo certo. Só posicione-se, continue firme e confiante, porque você viverá. Nessa manhã, essa é a mensagem que Deus tem para a tua vida. Ainda tem bondade reservada para você. Ainda tem cura. Tem restauração. Recomeços tem, restituição tem, promessas tem, realização de sonhos tem, boas notícias tem, bons momentos tem. A história não foi concluída ainda. Deus tem muita coisa reservada, preparada para você. O hoje não é o fim.
Glória a Deus, Senhor, aleluias. A mensagem de ontem não tinha nada a ver com o que eu preparei para hoje, irmãos. Mas Deus, Ele é fiel. O último versículo vai fechar o Salmo 27 como um abraço. Mas antes, eu quero que você escreva nos comentários, porque isso eu quero printar. Eu quero muito printar isso. Eu quero que você escreva nos comentários: ainda tem bondade reservada para mim, assim como o pastor Léo escreveu. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: ainda tem bondade reservada para mim. Eu quero que você declare isso nessa manhã. Eu vou estar printando essa afirmação de fé, porque isso é afirmação de fé, irmãos. É a fé entrando em ação. Declare hoje sobre a sua vida: ainda tem bondade reservada para mim. Os planos do Senhor não finalizaram no momento da dor. Os planos do Senhor não finalizaram no momento do medo. Os planos do Senhor não finalizaram quando a porta se fechou. Ainda tem muita coisa reservada para você. Eu gosto de fazer essas declarações, por quê? Porque é algo importante para mudar a nossa vida. Quando nós declaramos, irmãos, a palavra tem um poder tão grande, que pode mudar tudo. Sabia disso? Então declare: ainda tem bondade reservada para mim. Ainda tem, irmãos, bondade reservada para nós. E Deus fará. Você entrou nessa live, talvez pedindo direcionamento para Deus, tantas orações que pareciam não ser respondidas, triste, desamparado, se perguntando para Deus: até quando? E o que Ele diz para você é: apenas acredite, ainda tem bondade reservada para você. Tem tudo preparado para você. Bem guardado, por que desistir? Glória a Deus. Eu gosto de live assim, viu, irmãos? Participativa. Glória com aleluia, curtida, os irmãos comentando bastante. Eu gosto. O último versículo que nos abraça para fechar esse capítulo diz assim. E ontem, na hora que a gente estava lendo, eu senti vontade de chorar, mas eu fiquei me segurando, porque nós precisávamos encerrar a live com calma. Mas ele diz assim: espera no Senhor. Seja forte, tenha coragem. Espera no Senhor. Olha que perfeição de palavra. Espera no Senhor. Em outras versões está escrito: anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. É como se o próprio Deus estivesse segurando na nossa mão e dizendo assim: não solta. Eu tô aqui com você. Eu sou contigo. Eu te sustento. E é no momento da tua espera que eu transformo em nova todas as coisas. O tempo da espera não é para dor. O tempo da espera é para o encontro com Ele. É como se Ele estivesse dando a mão para você, dizendo tudo isso. Ele não errou quando Ele te escolheu. A espera não foi para te testar. Ou melhor, não foi para te fazer sentir dor ou ser indiferente com a sua dor. Deus, Ele testa a nossa fé? Testa. Mas Ele não testa o nosso limite. Porque Ele sabe até que ponto Ele pode tocar. Ele não permite que nada ultrapasse ao ponto de te sobrecarregar. Ele não é assim. O seu Deus não é assim, irmãos. A espera não é um tempo em vão. É o lugar onde Deus fortalece o nosso coração.
É onde a fé se aprofunda e os milagres se aproximam. Porque Ele não se atrasa, Ele nos prepara, Ele nos molda. E quando chegar a hora certa, Ele fará milagres. O que você clama em lágrimas, na hora certa, se transformará em um belíssimo e grandioso testemunho de alegria. Você crê? Glória a Deus. Obrigada, Rosália. Deus abençoe. Vamos estar orando. Deus, Ele é bom, irmãos, em tudo que Ele faz. Deus, Ele é bom o tempo todo. Não se esqueça disso. No tempo de espera, a fé se aprofunda e os milagres nos aproximam. Exatamente. Nós precisamos entender que no tempo mais difícil, Ele nos sustenta. Pode parecer que tá tudo de ponta cabeça, mas Ele continua ali, cuidando e guardando, e a sua história não termina na dor e no sofrimento. Ainda há muita coisa para viver, mas Ele só nos permite viver aquilo que nós estamos dispostos a viver. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, e eu sei que isso vai me gerar um desenvolvimento. E talvez me gere um pouco de lágrimas ao longo do percurso, mas eu estou preparada para isso, porque eu sei que todos os sonhos são completos quando Ele está no projeto, e eu consagrei tudo a eles. Eu sei que há um tempo que eu vou ter que esperar, há um tempo que eu vou ter que ser forjada, há um tempo de mudanças, mas em todo tempo o que me fortalece, o que me faz continuar é a certeza de que eu viverei para ver a bondade do Senhor sobre a minha vida, e eu viverei para completar a obra que Ele iniciou em mim. Ele não parou, Ele não te abandonou, Ele não desistiu de você. Nós temos aflições no mundo. Passamos por dias de lágrimas, passamos por dias de tristeza, passamos por dias de enfrentamento de obstáculos, passamos por dias de testes, passamos por dias de desafios, mas em todo tempo, Ele está ali, presente, cuidando e guardando. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui nesse encontro, nessa manhã com Deus. Hoje a live era para ser 5:30 da manhã. O celular não despertou. Quando eu acordei já era 6 horas. Eu falei, meu misericórdia. Eu coloquei meu despedi do meu marido, era 5 horas. Deitei ele na cama, fui orar e dormi. O celular não despertou e não acordei. E poderia ter sido a live 5:30, poderia. Mas tem encontros que Deus, Ele marca. E mesmo quando nós nos atrasamos para algo, às vezes é permissão de Deus. O celular, ele nunca atrasa. E hoje atrasou o despertador. E Deus sabia de tudo. Porque o encontro não era com o povo das 5:30. O encontro era com o povo que estava aqui disponível às 7:30. Porque Ele tinha um encontro com você. Talvez 5:30 você não estava acordado. Só que Deus precisava falar com você. E nós nos atrasamos um pouquinho. Mas nós nos atrasamos no natural, né? Porque no espiritual estamos aqui no momento certo. Porque o encontro que Ele tinha que fazer com você era agora. E Ele precisava que você escutasse isso. Ele não é indiferente com a tua dor. A bondade do Senhor ainda está sobre a sua vida. Vai ter resposta, vai ter mudança, vai ter recomeço, vai ter cura, vai ter restituição e vai ter promessas vividas. Vai ter realizações, vai ter bons momentos. Vai ter. Hoje você planta em lágrimas, mas você colherá com alegria. Pode até ter lágrimas no futuro, mas serão outras experiências para viver. Mas para isso que você tem buscado agora e plantado em oração, creia que haverá lágrimas de alegria. Porque tão intensa será a alegria que as lágrimas não serão poupadas. Porque a lágrima, quando nós estamos, às vezes, muito emocionados, ela sai automaticamente. De tamanha alegria que Deus tem pra nós.
Sobre isso, irmão Rafael, você pode estar orando pedindo a Deus como você gostaria de ter uma esposa. Então, pra quem tá buscando por um casamento, relacionamento, você vai buscar por... não característica, mas você vai buscar por, como eu posso falar, ações que aquela pessoa vai ter. Ah, então eu quero uma pessoa amorosa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que tenha amor pelas coisas de Deus, uma pessoa que me incentive a orar, uma pessoa, você pode orar especificando isso pra Deus. E peça pra que Ele, se possível, coloque essa pessoa na sua vida ainda esse ano, para que você possa dar os próximos passos. Mas tudo no tempo dele. Isso é uma oração muito pessoal. Você vai estar orando pra Deus pedindo uma pessoa, não por características físicas nem por nome. Você vai estar orando, pedindo a Deus por uma pessoa com qualidades específicas e ações, hábitos específicos. Já faz isso? Glória a Deus. Eu orei pelo meu marido durante 1 ano, sem falar nome. Eu especificava muitas coisas no meu marido. Eu falava pra Deus que eu queria algumas coisas muito específicas. E tinha um ponto que era muito importante que eu queria nele, na pessoa que Deus fosse me dar. Quando eu conheci o Emerson, a primeira coisa que eu perguntei foi específica sobre esse ponto. E ele me respondeu, e eu falei, é essa pessoa. Os hábitos que ele tinha eram específicos desse ponto, porém ele tinha um hábito muito ruim, que eu jamais aceitaria uma pessoa pra ter um relacionamento comigo que tivesse esse hábito. Que era um vício, na verdade. E eu falei pra Deus assim que eu não gostaria disso. E eu falei pra ele, eu não namoro pessoas que são alcoólatras, porque meu pai era alcoólatra e eu já vi tudo que minha mãe passou com ele. Você tem todos os pontos que eu queria numa pessoa, mas infelizmente esse ponto, se você tiver de negativo, eu já não quero, porque eu deixei claro que eu não namoraria, eu teria um relacionamento com a pessoa alcoólatra. Até porque, irmãos, você pode... Eu não sou contra quem bebe. Você bebe? Amém. Mas pra um relacionamento comigo, eu tenho opção de escolha, e eu não quero uma pessoa assim. Porque tem pessoas que ficam muito violentas, tem pessoas que ficam... são tão viciadas ao ponto de se perder por conta da bebida. Então, eu não posso mudar as pessoas que, tipo assim, eu tenho como amizade pessoas que bebem. Glória a Deus, eu falo com pessoas que bebem e não tem problema. Mas pra minha vida, meu relacionamento, coisa pessoal, eu posso escolher. E era um ponto que eu não queria. E aí, quando eu conversei com o Emerson sobre isso, ele falou pra mim, eu te amei desde o primeiro dia que eu te vi. Tanto que a primeira vez que nós nos vimos, ele me pediu namoro. A gente se conheceu online, porque eu estava doando um cachorrinho. Nós conversamos durante 7 dias e depois ele me pediu namoro. E depois já em casamento. E nossa vida foi muito rápida, irmãos. Casamento, teve filhos e já uma bênção. Mas nós só nos casamos faz 5 anos, mas nós estamos juntos há 11 anos, irmãos. Pois é. Nós pulamos fases, né? Eu saí do caminho do Senhor por algumas situações, e aí nós acabamos pulando muitas fases. Mas depois estamos aí nos consertando pra glória de Deus. Foi muito rápido. Mas foi perfeito. Eu falei pra ele que eu não gostava daquilo, que eu não aceitaria ter um relacionamento com uma pessoa que bebia. Porque, irmãos, você escolhe as pessoas que você se relaciona, então você não pode culpar Deus por isso. Então assim, ó, se eu estou carente, eu quero qualquer pessoa. Não é verdade? E aí você acaba se relacionando com pessoas que você olha e fala assim, nossa, eu tenho dedo podre. Porque o meu relacionamento é horrível, a pessoa é ignorante, me trata mal, não sei o que. Mas você que escolheu aquela pessoa. Não foi Deus que escolheu pra você. Deus, ele não escolhe pessoas pra você. Você escolhe pessoas. Só que quando você pede características pra Deus, a respeito de hábitos que aquela pessoa tem, Deus, ele vai colocar pessoas no seu caminho que tem aqueles hábitos, mas você que vai escolher se você quer aquela pessoa ou não. E a partir do momento que eu falei sim pra ele, eu falei pra ele, mas eu não gosto de pessoas assim. E eu não sabia que ele bebia. Eu não sabia. E aí ele falou pra mim assim, não, eu não bebo não. Só que ele bebia. Bebia. E aí, naquele momento, ele começou a lutar contra isso. Porque quando ele ia me ver, ele não podia estar bêbado. Ele não podia estar com cheiro de álcool. Ele não podia... Então, assim, o Emerson, uma coisa que ele bebia fazia muitos anos, ele começou bem novinho a beber, em 1 mês ele teve que parar, de vez. Ele começou, na verdade, aos poucos, né?
bebia a segunda, eu só via ele de sábado e domingo. E aí ele parou de vez de beber. E estamos aí. E ele falou pra mim, nunca foi tão fácil me libertar de um vício quando eu pedi pra Deus ajuda, porque eu precisava me libertar pra continuar com você. E eu nem sabia que ele bebia. Tanto que uma vez eu vi ele bebendo socialmente, quando a gente era no Natal. Eu fiquei tipo assim, você bebe? Aí ele, é só hoje, só uma cerveja. Eu olhei pra cara dele assim. Aí ele terminou a cerveja e falou, foi a última, nunca mais eu coloco álcool na minha boca. E ele não põe. Glória a Deus. Não vou falar de vinho não, porque às vezes final de ano o pessoal abre vinho aqui na minha sogra, às vezes ele toma um copo de vinho, mas tipo, nada mais que isso, entendeu? Mas assim, porque a questão não é a bebida alcoólica, entende? A questão é o vício que é gerado por conta dela. Tem pessoas que bebem até cair e acabam gerando tanta coisa ruim, né? Se transformam quando bebem. Então a questão não é o beber o álcool, mas a questão é que tem gente que se perde, então não bebe, evita. Entende? Tem gente que usa. A questão não é porque isso faz mal pra sua saúde. A questão é que você faz uma vez, depois você quer fazer sempre, aquilo se torna um vício, aquilo é muito ruim pra tua vida. Você entende? Então assim, evita. Se eu posso evitar, eu evito. Porque não é algo que vai fazer falta na minha vida. Nossa, eu preciso disso pra viver. Não. O que você precisa pra viver é água e comida. Né? Bom, mas continuando aqui, nós entramos em outro assunto, né? Pra hoje, o que temos é confiança no Senhor e a certeza de que a bondade do Senhor estará sobre nós. E o que nós precisamos nesse momento, por mais difícil que seja, é ser forte e corajoso. E principalmente, continuar aguardando. Juliana, mas eu já vou desistir. Você quer desistir? Então desiste. Se você precisar recomeçar, vai demorar mais. Mas aí é uma opção sua. Porque o problema é teu. O direcionamento dessa manhã é não desistir, é esperar. Mas se é uma opção sua desistir, então desiste. No momento que for pra recomeçar, você recomeça. Mas você recomeça com fé, com coragem e com força. E com esperança e confiança no Senhor. Vai demorar mais pra acontecer o milagre? Vai, porque você desistiu agora e deu essa pausa. O problema é seu e só quem pode definir o que você vai fazer daqui pra frente é você. Os próximos passos são seus. Obrigada, Cis. Aí você que se pergunta, vale a pena? Eu tô cansada, eu preciso, então tá bom, faz. Só não culpe Deus pela demora do teu milagre. Porque quando ele olhar pra você e te mostrar o porquê que o milagre tá demorando e você vê que o problema é você, é uma vergonha terrível. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Quando eu perguntei pra Deus por que não estava vivendo aquilo que ele me prometeu, e ele me mostrou que todas as vezes que eu poderia ter mudado de vida, eu parei. Porque era mais fácil desistir do que continuar. Porque esperar demanda mais força e o desistir não. Eu entendi que o erro era eu. A minha ação ruim era entregar os pontos quando ele só mandava eu esperar e continuar. Desistir não valeu a pena pra mim, mas e pra você? É uma opção, mas será que vale a pena? Você perguntou pra Deus e a resposta tá aí. O posicionamento só depende de você. Os próximos passos só depende de você. Faz do jeito que você achar melhor, mas não esqueça. Existem duas escolhas, continuar ou parar. E há consequências para todas. Pode ser consequências muito felizes e podem ser a consequência de mais um momento de espera, de mais demora. Se você já tá cansado de esperar, por que desistir, né? Desistir nunca vai acelerar o processo. Amém. Nós vamos finalizar a live agora. E eu quero muito orar por você. Então eu quero que você, se possível, coloque a mão no seu coração. E eu vou orar por você. Vai ser uma oração super rápida. Pra não atrapalhar o seu dia. Porque tem gente que tá no trabalho, tem gente que tá assistindo a gente do trabalho, tem gente que tá assistindo a gente indo pro trabalho. Então rapidinho pra não atrapalhar vocês, tá bom?
Senhor, nesta manhã o Senhor falou muito conosco através do Salmos 27. Ontem a mensagem foi totalmente mudada e foi muito bom, porque essa mensagem, ela literalmente nos ensinou que o Senhor é o nosso auxílio, que não nos desampara e que ainda tem tempo para viver bondades do Senhor sobre nós. Às vezes, Deus, o coração dos meus irmãos e o meu se sente cansado por conta da espera. Mas sabemos em todo tempo que as respostas, elas não chegam, talvez da forma que nós queremos, mas em todo momento o Senhor está ali conosco. Seja em sonhos que parecem até mesmo distantes, seja nos passos que o Senhor pede para nos darmos, mas às vezes pensamos que não somos capazes para dar. Para hoje, eu peço que o Senhor tire esse medo que nos prende ao ponto de pensarmos que não somos capazes, que não vamos conseguir, que o Senhor nos deixou, que estamos sozinhos, que aquilo é distante demais para nós. O medo que insiste em nos visitar, que hoje caia por terra, Pai, porque não vale a pena seguir pelo medo. Vale a pena seguir pela Tua palavra. E o Senhor diz que o Senhor está aqui, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor não nos abandona. Hoje, como Davi, eu declaro sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que nós ainda veremos a bondade do Senhor sobre nós. Que o Senhor nos ensine a te buscar, a ter experiências contigo. Mas não só pelas fases que vivemos ruins, mas por amor, mas por quem Tu és. Fortalece nessa manhã, Pai, o nosso coração. Nos sustenta com Teu amor enquanto nós esperamos. E não nos deixe esquecer que o Senhor fará grandes coisas sobre nós. Porque ainda há bondade reservada para nós nessa terra. Não nos deixe esquecer que ainda tem resposta, que ainda tem renovo, que ainda tem recomeço, que ainda tem cura, que ainda tem restituição, que ainda tem promessa viva. Não nos deixe esquecer de quem somos nós. E não nos deixe esquecer que o Senhor é conosco em todo o tempo. É o que eu te peço para essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu espero que essa mensagem ela tenha tocado o seu coração, marcado a tua vida e trago respostas para aquilo que você tanto tinha clamado ao Senhor. O tempo da espera não é para dor, é para um encontro com Ele. Não esqueça disso. E continue. Desistir é uma opção, mas nunca foi uma boa escolha. Jesus te ama muito. Fica na paz. À noite, 10 horas, temos aqui um encontro e eu quero muito estar com você nele. 10 horas temos oração. Eu não sei pelo que você tem buscado, mas eu quero que você venha, porque é tempo de recomeçar, de ser curado, de ter restituição, de viver promessas e tudo isso com Deus. E eu convido você a buscar isso junto comigo nessa noite. Às 10 horas eu espero você. Vem, vai ser um prazer te ter aqui. Deus abençoe, sejam bem-vindos novos seguidores. Vou colocar os novos seguidores já no nosso caderno de oração. Creio que Deus vai fazer muitas coisas sobre a vida de vocês. E eu volto com vocês muito em breve. Aqui, no nosso momento com Deus, na nossa live da manhã, no nosso devocional da noite, nosso momento de oração, né? E o próximo devocional é quinta-feira. 5h30 o horário, mas vamos deixar que Deus haja no tempo dele. Afinal, hoje nessa manhã mudamos o horário, porque Deus precisava ter um encontro muito específico com você. E Ele está aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau, irmãos. Fiquem na